continuar com a leitura do livro dos Escolhidos. Israel deixa o Egito, capítulo 25. Quando Israel deixou o Egito, eles foram guiados por Deus por um caminho um pouquinho mais distante, onde eles não precisariam atravessar o território dos filisteus para não enfrentarem a guerra. Deus estava protegendo eles com uma coluna de nuvem durante o dia e à noite uma coluna de fogo. Quando eles acamparam fronte ao mar, esta coluna se colocou entre o povo de Israel e o povo egípcio, que estava perseguindo Israel. Moisés, através de sua vara, que Deus havia indicado a ele, conseguiu colocar a vara sobre o mar e este se abriu, e o povo pôde atravessar o mar a pé seco. Enquanto o povo atravessava, a nuvem se colocou entre o povo hebreu e o povo egípcio, e assim eles puderam atravessar durante toda a noite, protegidos. Quando eles terminaram de atravessar, o povo egípcio estava perseguindo eles e já estava no meio do mar. Foi aí que Deus falou para Moisés para erguer novamente sua vara e fechar. Então as águas se fecharam para o mar violentamente, e o povo de Israel estava liberto dos seus inimigos. Quando eles viram, no amanhecer, que nada sobrara daquele povo que tanto o perseguia, junto com Moisés, guiados por ele, ergueram um cântico de louvor e gratidão a Deus. Esse cântico de louvor representa não só o povo de Israel do passado, mas também todo Israel que Deus teve em cada geração, que um dia poderá louvar ao Senhor com toda gratidão por estar liberto dos seus inimigos. Com o capítulo 27, além no Monte Sinai. O povo de Israel foi chamado a se consagrar, para que pudesse receber as instruções divinas de como deveriam viver, como o povo escolhido de Deus. Deus havia escolhido Israel para representá-lo e para guardar, não só os seus mandamentos, mas o conhecimento de Deus, e assim representá-lo nesta terra. Para tanto, o povo se consagrou, Moisés se consagrou e subiu ao Monte Sinai, de onde recebeu do próprio Deus os 10 mandamentos, a lei que representa o seu caráter. Esses mandamentos tratam de como nós devemos nos relacionar com Deus e com o nosso próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, como podemos encontrar no livro de Lucas, o capítulo 10 e o verso 27. A lei, os 10 mandamentos, se encontram na íntegra no capítulo 20, dos versos 3 a 17 de Êxodo. Ali nós também temos, logo em seguida, a descrição de como o povo recebeu outras instruções, dadas aos juízes, de como eles deveriam julgar questões sobre servos, sobre as viúvas, sobre os estrangeiros e demais questões civis, para que o povo soubesse se organizar, e assim pudesse ser um povo governado por Deus. Capítulo 26. Israel enfrenta dificuldades. O povo de Israel segue pelo deserto e sente falta da fartura do Egito. Em seu desespero, o povo culpa Moisés. Mara era um lugar onde havia água, mas imprópria para o uso. Moisés fez o que eles esqueceram de fazer. Clamou fervorosamente pela ajuda de Deus, que então purificou as águas e proveu o maná, símbolo daquele que foi enviado para dar a vida ao mundo. Moisés recebe o seu sogro Jetro, que ao ver o trabalho pesado de orientar e julgar o povo, aconselha a divisão de tarefas e responsabilidades nos julgamentos. O conselho foi aceito, trazendo alívio para Moisés e para o povo, pois o plano de Deus era erguê-los a um nível moral mais elevado. Capítulo 28. O bezerro de ouro. No livro de Êxodo, capítulo 32, conta que, enquanto esteve no monte, a ausência de Moisés causou um clima de espera e apreensão para Israel. Logo se tornaram descuidados, indiferentes e sem consideração com as leis. Na ausência de Moisés, a autoridade legal tinha sido concedida a Arão, porém ele foi fraco ao não contestar o pedido do povo. Se Arão tivesse se mantido firme em sua lealdade a Deus e lembrado o povo da solene aliança, o mal teria sido evitado. O povo exigiu a Arão um bezerro de ouro, e o povo adorou e ofereceu holocaustos. Deus diz a Moisés que o povo se corrompeu. Moisés pegou o ídolo e atirou ao fogo, reduziu-o a pó e espalhou na corrente de água, mostrando assim a completa inutilidade do Deus que estavam adorando. Moisés intercede pelo povo. Agora ciente da ofensa a Deus e arrependidos, Deus então traz justiça e punição aos idólatras.
O capítulo 29. O ódio de Satanás pela lei de Deus. Desde sempre, Satanás tem tentado contra a lei de Deus. A princípio, ele lutou contra seres sem pecado, e parecia que estava bem sucedido, que havia conquistado vários deles, já que muitos anjos acabaram caindo, junto com ele. Após isso, ele veio procurar Adão e Eva no Éden, e novamente parecia que ele havia vencido. Mas a história não parou por aí. E claro que Deus sempre teve um plano. Nós sabemos que Satanás tem tentado contra cada um dos mandamentos divinos, contra cada coisa que Deus tem feito por nós. Satanás tem sempre uma estratégia e tem tentado vencer o povo. Ele tem sempre acusado o Senhor de não ser justo, de que sua lei é impossível de ser seguida. Mas Jesus veio para provar exatamente o contrário, para mostrar que é possível sim, que pela graça de Cristo podemos sim ser obedientes à lei de Deus. E que a lei de Deus é acima de tudo uma lei de liberdade. Ele nos dá a liberdade de escolher amá-lo. É uma liberdade que nos protege, que é por amor. Assim, nós sabemos e temos a certeza que nenhuma tentação nos sobrevém sem que possamos suportá-la. Deus ele não permite que nenhuma prova nos aconteça sem que possamos ter com Ele forças para resistir a essas tentações. E logo, Deus poderá provar para todo o universo que a sua lei é justiça, e o próprio Satanás terá que confessar que ele foi o errado o tempo todo, e que a lei de Deus e a sua palavra é justa, porque Deus é amor. E com isso, todo o povo que obedeceu ao Senhor terá essa terra restaurada. Não somente a humanidade será restaurada, mas toda a criação. E os justos habitarão com o Senhor. Assim nós concluímos o capítulo 29. E se você quiser mais alguns detalhes, acompanhe a leitura. Faça parte dessa leitura você também.